irmãos, vamos ler a Bíblia Sagrada. Você que está em casa, acompanhando através da Rádio Suprema ou pela internet, tendo uma Bíblia, vamos juntos ler. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 9, versículos 24 a 27. Bendito é o nome do Senhor. Primeira epístola aos Coríntios, capítulo 9, versículos 24 a 27. Diz a palavra do Senhor: Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não combatendo no ar, não como batendo no ar. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Amém. Bendito é o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, Deus seja louvado e engrandecido por esta oportunidade tão especial de estarmos na sua casa, em sua presença, para uma noite de aprendizado na palavra do Deus eterno. O texto bíblico que nós vamos meditar é o já lido aqui na leitura bíblica desta noite, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículos 24 a 27, será o foco da nossa ministração, do nosso estudo, nesta noite de terça-feira, quando podemos estar na presença do Senhor uma vez mais. Minha saudação aos irmãos que, pelo motivo justo, não puderam estar no templo, mas nos acompanham pelas ondas da Suprema. Que Deus abençoe grandemente. O texto bíblico já foi lido, então não há necessidade de nós relê-lo. E os irmãos mantenham a sua Bíblia aberta neste texto, em outros que nós vamos, à medida da ministração, citando e lendo com os irmãos, para aprendermos alguma coisa juntos aqui nesta noite, no que diz respeito à palavra do Senhor. A carta aos Coríntios, carta escrita pelo apóstolo Paulo, e segundo a tradição, Paulo escreveu 4 cartas à igreja em Corinto. 4 cartas. A primeira se perdeu e nós não temos acesso a ela. A segunda carta é esta que nós conhecemos como primeira carta. Há uma terceira carta que também se perdeu com o tempo e a igreja cristã não conheceu. E a última carta é a que nós conhecemos como segunda carta aos Coríntios. Então, que na verdade, na segunda tradição, seriam a segunda e a quarta, que receberam a inspiração e fizeram parte então do cânon sagrado. Nós já tivemos no culto da virada uma introdução belíssima sobre a carta aos Coríntios, feita pelo nosso pastor, e
Não vou ser redundante aqui em voltar a algumas questões tratadas nesta epístola, porque quero já partilhar com os meus irmãos do que Paulo se atém nos versículos 24 a 27 deste capítulo 9, onde ele está falando sobre a arena da vida cristã e que será o foco da nossa ministração e o tema da nossa ministração nesta noite, a arena da vida cristã. Quando nós olhamos para o mundo moderno hoje, a cada 4 anos, milhões de pessoas concentram as suas atenções no evento que celebra o ápice da celebração ou da realização atlética, que é chamada de Jogos Olímpicos. Em 2008, as Olimpíadas de Pequim, na China, reuniram 10.500 atletas de 204 nações que competiram em 28 esportes. Já em 2012, a última Olimpíada, que foi realizada em Londres, na Inglaterra, os números impressionam ainda mais. Segundo a estatística, 10.500 atletas, 7.500 membros de delegações acompanhando os atletas, 3.000 árbitros contratados, 26 esportes em 39 modalidades esportivas, 302 cerimônias de entrega de medalhas, 34 cidades que sediaram, ou ginásios, esportes que sediaram essas Olimpíadas, 8,8 milhões de ingressos vendidos para que as pessoas pudessem acompanhar, 21 mil jornalistas que participaram para televisionar e informar e noticiar o que estavam acontecendo, 200.000 pessoas mobilizadas para a organização do evento, mais 70.000 indiretamente atuando na logística, e os recursos financeiros de investimento equivaleram a 29,5 bilhões de reais que foram investidos nas Olimpíadas de Londres em 2012. E isso acontece no Brasil, se não estou equivocado, no próximo ano, ano de 2016. Os espectadores destas Olimpíadas mudam as suas rotinas para assistir aos jogos, às competições dos seus times e atletas favoritos. Os atletas competidores fazem as suas revisões finais, revisam as suas táticas, conferem e ajustam os seus equipamentos, fazem os seus aquecimentos e buscam concentração, porque o grande momento da competição está diante de si e eles não podem perder o foco e o objetivo. Em contraste com todo o alvoroço que se causa na mídia internacional a respeito das Olimpíadas, pouca atenção é dada no mundo para os anos de trabalho, de dedicação, de empenho que os atletas que vão competir têm de preparação e aquecimento para o grande momento da sua competição. Esses se esforçam, alguns, quando conseguem a vitória, é possível ver lágrimas nos olhos, brados de júbilo, porque afinal de contas, por trás daqueles 100 metros rasos, ou 200 metros de corrida livre, ou de arremesso de peso, está alguns anos de preparação, de pensamento, de abstenção de muita coisa, para que pudesse chegar ali e dar o melhor de si e conseguir a medalha. Eu começo dizendo-lhes esta noite que campeões não nascem prontos, eles são constituídos com muito suor e com muito sacrifício.
e que as ferramentas usadas para fabricá-los, dentre tantas, são disciplina, dedicação, concentração, motivação e objetivo realistas. O que é verdade para os atletas dos Jogos Olímpicos, e nós não vamos falar disso a noite inteira, porque o nosso foco aqui é outro, mas o que é verdade para estes atletas dos Jogos Olímpicos é também verdade para todos aqueles que estão na arena da vida cristã. Sem a dieta adequada, sem o treino correto, sem a disciplina necessária, sem a dedicação exigida, sem a concentração indispensável e sem a motivação de glorificar a Deus, a vitória poderá ser uma realidade inatingível para aqueles que correm a carreira cristã. Portanto, qual é a fórmula para se tornar um vencedor no aspecto prático da palavra de Deus? E o Senhor nos revela o segredo através das palavras de Paulo, lidas aqui há instantes pelo pastor Roberto. Então ouçamos esta noite atentamente o que o nosso treinador vai falar conosco. Seguindo os seus conselhos e obedecendo às suas diretrizes, um dia nós subiremos no topo do pódio da presença de Deus, ouvindo a sua voz dizendo: bom está, servo bom e fiel, aleluia, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei, entra para o gozo do teu Senhor. Assim, hoje nós ouviremos com atenção o que o nosso distinto treinador Espírito Santo quer falar aos nossos corações de uma forma especial. Observemos em primeira instância a pedagogia que o apóstolo Paulo utiliza-se no texto para a nossa orientação. Quando Paulo escreveu aos crentes de Corinto estas palavras, eles estavam familiarizados com jogos atléticos, e não poderia ser diferente, pois era em Corinto, na área dos esportes, Corinto era uma das cidades mais importantes do mundo antigo. A história vai nos dizer que os gregos, eles realizavam 2 grandes festivais atléticos naquele tempo. Primeiro, os Jogos Olímpicos, que eram sediados a cada 4 anos em Atenas, em honra aos deuses do Monte Olimpo, que era a mais alta montanha da Grécia. E lá, para honrar estes deuses, começou-se então algumas modalidades esportivas comemoradas ou feitas a cada 4 anos em Atenas, na Grécia. E haviam também os jogos istmicos. Estes aconteciam a cada 2 anos em Corinto. E os jogos istmicos eram realizados em honra a Poseidon, ou Netuno, como queiram, é o nome do mesmo Deus. Porque, de acordo com a mitologia grega, Poseidon era o único Deus que não morava no Monte Olimpo, como os demais deuses gregos. Poseidon morava à beira-mar, num lugar tranquilo, ou melhor dizendo, num lugar tranquilo e num lindo palácio, não na beira-mar, como eu disse, mas no fundo do mar, nas proximidades de Corinto. Esta era a crença do panteão grego. E então, a cada 2 anos, se reuniam em Corinto para as realizações dos jogos istmicos, que eram em homenagem a este Deus. Paulo, percebendo o contexto em que os habitantes de Corinto estão acostumados, cientes, porque Deus não fala longe da realidade que nós vivemos. Eu repito, Deus nunca nos fala longe da realidade do contexto que nós vivemos. Deus sempre vai usar uma linguagem que a gente entenda, para que a gente não se faça de desentendido quando Ele falar. Então, Paulo
ele, utilizando-se disso, transpõe o esforço dos atletas nas arenas de Corinto e eleva isso a uma nota diferente, muito mais elevada. E ele visualiza o esforço dos atletas humanos que buscam ouro, que buscam uma coroa corruptível, e faz um contraste com a carreira cristã quando diz que eles se abstêm de tudo para buscar o que é corruptível. Nós estamos correndo e igualmente devemos nos abster de tudo o que o Senhor quer que nos abstenhamos, porque nós estamos em busca de uma coroa que é muito melhor do que a deles. A nossa é incorruptível, a traça e a ferrugem não corrói, para a glória do nome do Senhor. Então, nós podemos parafrasear o apóstolo Paulo esta noite, e como se ele estivesse falando numa linguagem contemporânea, nós podemos imaginar que ele estivesse dizendo: os jogos são realizados em um nível terreno, os atletas olímpicos correm neste nível, eles lutam neste nível, eles treinam, eles praticam e eles se privam apenas neste nível do terreno, do humano. Suas visões são limitadas, eles só enxergam até a coroa de louros dos pódios olímpicos. Mas nós devemos enxergar para além da coroa de louros, para além do prêmio terreno. Nós devemos subir para um nível superior. Nós devemos e precisamos nos transpor dos esforços e triunfos temporais da nossa humanidade e desses esforços terrenos para um nível espiritual, para um nível superior de vida espiritual eterna, gloriosa ao lado de Deus. Para tantos, quando vocês assistirem, diz Paulo, um atleta que estiver correndo aqui, enxerguem outro tipo de corrida. Ou seja, quando virem os atletas treinando duro e negando-se a si mesmos, enxergue outro tipo de treinamento e de sacrifício. Quando os virem sorrindo pelo ouro ao redor do seu pescoço, enxerguem outro tipo de prêmio. E é aqui que ele entra dizendo: eles correm e se esforçam para buscar uma coroa incorruptível, sabendo que apenas um leva o prêmio. Do lado de cá, todos correm, mas todos que chegam ganham um prêmio, para a glória do nome do Senhor. Todos que conquistarem a vitória serão premiados, galardoados, e estarão para sempre com o Senhor, para a glória do nome de Jesus. E Paulo diz: então, eu subjugo o meu corpo, eu esmurro o meu corpo, eu me torno escravo das minhas vontades, eu escravizo as minhas vontades, melhor dizendo, e reduzo a nada, para que eu mesmo não venha ficar de fora, tendo pregado a muitos, para que pudessem entrar lá. Isso aqui é forte demais. E uma reflexão muito forte para nós que lidamos como obreiros e ministros do altar na casa de Deus, mas o foco desta noite é outro. Então, Paulo, ele está nos ensinando alguma coisa extraordinária nesse texto. E o que é que Paulo quer nos dizer, pastor Sérgio? Que a vida cristã é uma prova com consequências eternas. A maneira como nós vivemos a vida aqui e agora tem sim consequências eternas. Eu repito, o que Paulo está querendo dizer para nós com estas palavras é que a vida aqui é uma prova com consequências eternas. Que aquilo que a gente faz e a maneira como a gente vive o aqui e agora tem consequências eternas. Pode ser que em vida nunca semearemos ou colheremos aquilo que estamos vivendo e praticando hoje,
Mas a Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, plantará. Ou plantará aqui ou na eternidade. De alguma forma, colherá. Nossa vida é vivida à base de consequências eternas. A segunda coisa que o apóstolo Paulo quer nos ensinar em todo esse negócio aqui, é que o nosso viver, a nossa prática de vida, no dia a dia, revelará quem realmente somos, em quem confiamos e a quem nós amamos. Porque muitas vezes, senhores, e permitam-me, é um culto de doutrina, um culto de ensino, e eu preciso ser fiel à palavra de Deus e à função pastoral e ministerial que Deus me deu, mas eu estou cansado de crentes de rótulos. São cristãos de rótulos, são evangélicos de embalagem, é perfeita a embalagem, mas a maneira como se pratica e se vivencia a vida cristã destoa, desafina dos acordes que a Bíblia Sagrada nos ensina a viver e a praticar. Então, a nossa vida, o nosso viver, prova quem a gente realmente é. Toda vez que você vê um cristão que está correndo em busca de efemeridades da vida aqui, toda vez que você vê um cristão que está preocupado com aqui e agora, toda vez que você vê um cristão que está em busca de grandezas momentâneas do viver da terra, você está percebendo que em nada ele difere dos competidores de Corinto que estão buscando coisas corruptíveis. Ele está revelando quem ele é. Paulo diz: nós não, nós buscamos algo incorruptível. Nós temos outra estratégia, nós vivemos de outra forma, nós andamos e vivemos e praticamos algo totalmente diferente. Glória ao nome de Jesus por esta verdade. Uma outra verdade que o apóstolo Paulo enfatiza aqui é que a vida cristã, ao contrário do que pregam os neopentecostais, a vida cristã é um campo de batalhas e não uma colônia de férias. Eu repito, a vida cristã é um campo de batalhas e não uma colônia de férias. Um atleta mal treinado não pode ganhar essa luta. Ele precisa treinar, ele precisa se dedicar, ele precisa se entregar. Ele não pensa que vem de lá para cá achando que vida cristã é um spa espiritual, onde nós recebemos massagens no ego, para que a gente possa produzir um estado de espírito que nos conduz a um nível superior de espiritualidade, e logo que a gente vai alcançando isso, a gente vai indo embora. Não, não é nada disso. Vida cristã é campo de batalhas. Vida cristã é guerra espiritual. Vida cristã é renúncia diária. Vida cristã é matar o meu eu todos os dias. E detalhe, você não tomou a sua cruz no dia que aceitou Jesus e carregou ela para sempre, não. O texto bíblico diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e pegue a sua cruz de cada dia. Todo dia tem uma cruz diferente para você levar. Todo dia tem um desafio diferente, e todo dia eu preciso negar as minhas vontades e os meus caprichos e os meus desejos, porque eu estou buscando uma coroa incorruptível. Posto isto, ou isto posto, nós precisamos ver qual é a regra que circunda esta arena da vida cristã. E aí Paulo, nas entrelinhas, nos explica algumas coisas dentro disso. Ele nos diz nas entrelinhas que a corrida da vida, como eu já afirmei, tem consequências eternas, não porque somos salvos pelas obras, mas porque Cristo nos salvou das obras mortas, a fim de servirmos com paixão e perseverança ao Deus vivo e verdadeiro.
Esta é a regra. Nós corremos não porque as nossas obras nos salvam, mas porque somos salvos das nossas obras mortas, para que possamos correr com paciência e com virtude e com paixão a carreira que nos está proposta. Uma outra verdade, como regra da arena da vida cristã, que Paulo coloca muito bem, é que a corrida da vida cristã tem consequências eternas, não porque a graça é anulada pela maneira como nós corremos, mas a vida cristã, essa carreira, essa corrida tem consequências eternas, porque a graça de Deus é vista na forma como nós corremos. Quando eu corro, quando eu me esforço, quando eu renuncio, porque, gente, estão pregando uma graça barata por aí, que agora não precisa mais de nenhum esforço, que só basta abrir o coração para Jesus e aceitar, que está tudo tranquilo, tudo mil maravilha, porque Ele sabe que a gente é pó, Ele sabe que a gente não consegue fazer o certo mesmo, então Ele tolera, é uma graça barata. E Paulo está mostrando para isso que a corrida, o esforço da corrida cristã não anula a graça, muito pelo contrário, à medida que eu me esforço, eu mostro a graça de Deus ao mundo. À medida que eu corro, a graça de Deus está sendo mostrada ao mundo. Ele que me concede graça e força para que eu me esforce e chegue lá para a glória do seu santo nome. Outra verdade é que a corrida da vida cristã, ela tem consequências eternas. Eu estou falando das regras que circundam a arena. Não é porque a salvação seja obtida pelos méritos das obras, mas porque sem obras a fé é morta. E quando nós não temos obra, revela que nunca houve fé genuína. Porque Tiago, apesar de Martinho Lutero achar que Tiago estava contrariando Paulo, né? Martinho Lutero, o grande reformador, odiava a epístola de Tiago, porque achava que Tiago contrariava o apóstolo Paulo. Na verdade é um complemento. Paulo está falando da salvação, que as obras não salvam, é a graça. Mas uma vez salvo, você mostra que é salvo através das suas obras. E se você não se esforça, se você não caminha, se você não frutifica espiritualmente, se à medida que os anos de sua vida cristã progrediram ou avançaram, mas você não progrediu, não melhorou, você ainda, apesar de tantos anos na igreja, é um crente mimado, um crente manhoso, um crente bardoso, um crente que não ora, um crente que não lê a Bíblia, que não jejua, me desculpa, a sua fé está morta. Você precisa correr de maneira a melhorar. Eu preciso hoje ser mais crente do que eu fui ontem. E amanhã eu preciso ser mais espiritual, mais santo do que eu estou sendo agora. Amém? Amém ou não amém? Glória ao nome de Jesus por esta palavra. Agora é interessante. E isso aqui, irmão, isso aqui, se você não entender, é que lá em Filipenses capítulo 3 e 13 diz que nós corremos para alcançar o prêmio, porque já fomos alcançados para isto. Você não entendeu? Paulo diz: eu me esforço para alcançar aquilo para o qual eu fui alcançado. Já estava no propósito de Deus que no final você receberia um prêmio. E Ele já te chamou para correr essa carreira, para alcançar o prêmio. Ele te alcançou porque tinha como propósito que você alcançasse o prêmio. Já fazia parte do projeto original de Deus. Então, Paulo diz que quando a salvação nos conquista pela graça, nós damos provas da salvação correndo com perseverança. Em outras palavras, olha que forte, gente. Vê se você entende isso. Nós corremos porque fomos conquistados.
e não para conquistar. Não, eu vou repetir. Nós corremos porque fomos conquistados e não para conquistar. Não, eu vou repetir. Nós corremos porque fomos conquistados, não para conquistar. Glória ao nome do Senhor Jesus. Os conquistados pela graça, levante a mão para adorar ao Senhor Jesus esta noite. Aí Paulo, depois de estabelecer todas estas regras, porque tem gente que vem correr a vida cristã achando que aqui é na base da compensação meritória. Aliás, esse negócio até circunda as nossas orações no púlpito. Que a gente vai orar quando o pastor chame, e eu vejo muito, eu estou generalizando, eu venho de outras regiões, por favor, não se ofendam comigo. E aí a gente generaliza e diz: Senhor, tu sabes que a tua igreja se esforçou esta noite. E quem diz que Deus se agrada de alguma coisa que a gente faça, de esforço nosso que a gente faça? Quem diz que nós chamamos a atenção de Deus por alguma coisa que a gente faz? Onde foi que a gente aprendeu esse evangelho? Pobre, barato, como se alguma coisa na gente chamasse a atenção de Deus. E nós não fomos chamados para conquistar, nós fomos conquistados para correr. Essa é a verdade da vida cristã. Aqui não funciona na base da compensação por mérito. Toda a compensação da corrida é por graça. Amém? Você pode glorificar a Deus? Você recebe saúde, graça. Deus te abre porta, graça. Ele cura enfermidade, é graça. Ele abre caminhos para você, graça. Ele alcança familiares que estão distanciados, é graça. Não é mérito de ninguém, é graça. E se no culto que eu pregar ele abençoar, e batizar e salvar, não foi porque eu orei e jejuei, foi por causa da graça dele. Porque nada que eu faço chama a atenção dele. Eu só preciso correr, reduzindo o meu corpo a nada, para que eu não venha me perder diante do discurso que eu estou ministrando. Você pode glorificar a Deus por esta verdade esta noite? Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Esta é a regra. Postas as regras, Paulo diz: tem um prêmio. No texto em Coríntios, ele fala de uma coroa incorruptível. Em Romanos 1,16, ele fala que esta coroa, ele chama de salvação pelo Evangelho de Cristo. Aí lá em 1 Timóteo, ou 1 Timóteo, perdão, capítulo 4, versículo 16, ele diz que quando você cuida de ti mesmo e da doutrina, perseverando nessas coisas, ou seja, quando você corre, quando você se envolve nessa arena, nessa caminhada, nessa corrida, salvarás a ti mesmo como aqueles que te ouvem. E eu fiquei impressionado com esse verbo salvarás, porque ele não está no presente, irmã Aparecida, ele está no futuro. E eles já não eram salvos. Por que que Paulo está dizendo que quando a gente corre, a gente se salvará? É porque só pode ser certeza absoluta de salvação concretizada quem chega no final. Só tem certeza absoluta de que tudo já está concretizado quem chega no final. Enquanto eu estou aqui, eu estou reduzindo o meu corpo, eu estou esmurrando ele. Enquanto eu estou aqui, eu estou vigiando. O que está em pé, cuida para que não caia. Enquanto estou aqui, eu estou abrindo os meus olhos para não vacilar os meus pés e não tosquenejar. Enquanto eu estou aqui, eu estou me compadecendo e pegando a minha cruz, renunciando o meu eu. Eu só posso dizer: estou salvo totalmente quando ele chamar o meu nome e eu completar a carreira e eu chegar na eternidade. Salvarás. E o que isso tem a ver com prêmio? Gente, eu vou desconstruir hoje na mente da gente
algumas ideias que a gente tem, que o texto bíblico menciona, e perdoe-me, que eu sou meio abusado às vezes nas convicções que eu tenho, e convicções da Bíblia, porque todos nós achamos que a gente vai receber uma meia dúzia de coroa no céu, e para cada atividade que a gente fizer vai ter uma pedrinha. Eu não sei que Bíblia leram isso, mas tudo bem, deixa isso para lá. Que prêmio é esse? O senhor vai colocar uma coroa na nossa cabeça? De forma literal? Não. O que o texto bíblico está falando de prêmio é que você chegou lá. O prêmio, a coroa que ele está falando é o fato de você chegar lá. Não deu glória a Deus por quê, irmão? Chegar lá já é tudo. Eu não merecia nada, Ele me deu direito a chegar lá. E eu ainda estou querendo coroa com pedrinha preciosa, cravejada? Dá licença. Ele está dizendo, se você correr com perseverança, receberás a coroa. Que coroa é essa? O céu que eu tenho preparado para todos aqueles que se santificaram, que se consagraram, que entregaram suas vidas ao Senhor. E ele chama, e aí a Bíblia dá um monte de nome para essas coroas, para esse fato. Ele chama de coroa da vida, coroa de glória, incorruptível coroa, inacessível coroa da glória. É tudo falando da beleza que nos espera no céu. Esse é o prêmio que nos aguarda. Você pode glorificar a Deus por este prêmio? Aleluia. Não é como ganhar na loteria, não diz respeito a receber uma bonificação do Telecena, não diz respeito a um prêmio do título de capitalização da Caixa Econômica Federal, ou de ser sorteado no consórcio, mas fala de um reino que está preparado para mim e para você, desde a fundação do mundo. Oh, glória ao nome de Jesus. Eu vou chegar lá. Você pode dizer isso para quem está ao seu lado? Eu chegarei lá também. Aleluia, 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 aleluia. Esse é o grande prêmio. Se não bastasse, gente, se isso não merece nós agradecermos ao Senhor nesta terça-feira, eu não sei o que nos vai fazer ser grato. Se não bastasse Ele nos salvar, nos perdoar, nos encher do Espírito, nos dar momentos gloriosos na igreja, curar as nossas enfermidades, cuidar da nossa família, abrir portas, Ele ainda diz assim: mantenha-se fiel, porque eu tenho um prêmio para você. Eu tenho uma cidade toda de ouro, ruas de cristal e muros de jaspe, onde a cidade não necessita de sol nem de lua, porque a glória do Cordeiro a alumiará. Adore ao Senhor por essa verdade esta noite. Então o que Paulo está dizendo, que o prêmio é ir para o céu, e não receber o prêmio, e não receber a coroa incorruptível, é não chegar no céu, é não receber a salvação final. Amém? Diga-se para quem está ao seu lado. Desculpe, vocês sabem que eu não uso desse artifício, mas hoje eu vou quebrar o protocolo. Você vai dizer para quem está ao seu lado: eu não sei você, mas eu vou fazer de tudo para não perder o prêmio. E eu quero terminar. Eu quero terminar mostrando para vocês, dentro do texto que nós lemos, alguns segredos para aqueles que querem alcançar o prêmio. Alguns segredos que tem para que a gente possa chegar lá. Primeiro segredo do texto: corra com todas as tuas forças. Eu repito: corra com todas as suas forças. Ele diz no versículo 24: correi de
tal maneira que vocês alcançarão. Há uma versão da Bíblia que eu gosto muito, que diz assim: empregue toda a força possível para que vocês possam alcançar a coroa incorruptível. E aí, corroborando com essa ideia, o Evangelho de Lucas, no capítulo 13 e no versículo 24, ele vai dizer assim: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Correm, esforcem-se com toda a vossa força, mesmo de arrasto, mesmo você achando que está fraco. A Bíblia diz que a glória dele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Então empregue todo o esforço, não desista jamais, corra com toda a força. E João capítulo 6 versículo 27 também corrobora com essa ideia, quando diz: trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Corre com toda a força. Segundo segredo para você que quer alcançar o prêmio: corra com domínio próprio. Eu gosto da palavrinha que Paulo usa aqui em Coríntios, quando ele diz assim: aquele que luta, lá no versículo 25. Essa luta, no grego, é agonizomai, quer dizer, entrar em competição. E ele diz: aquele que entra em competição, de tudo se abstém. O verbo abster aí no original grego é egrateulomai, que significa controlar-se, exibir autodomínio, conduzir-se de maneira temperada. Se você quer correr a carreira, você precisa ter domínio próprio, controlar-se. E a pessoa mais difícil que você tem para controlar chama-se você mesmo. Você precisa aprender a controlar os teus instintos, os teus sentimentos, as tuas paixões, as tuas reações precisam ser controladas. Você precisa perguntar constantemente: como Jesus agiria no meu lugar? E exercitar domínio próprio. O cristão com domínio próprio, ele deve eliminar pelo Espírito tudo aquilo que rouba o seu desempenho máximo. Ele precisa controlar. O atleta, ele sabe que a comida dele tem que ser balanceada. Então, quando chamam ele para um banquete festivo, ele, obviamente, que vai abster-se daquela alimentação pesada, porque ele sabe que aquilo poderá lhe atrapalhar na competição dali a alguns dias. Nós estamos nos envolvendo, senhoras e senhores que me ouvem, com coisas que estão nos atrapalhando na vida cristã. Nós saímos de um culto como este, e ao chegar em casa, muitos de nós ligamos o televisor para assistir porcarias do inferno que atrapalham a nossa intimidade com Deus. Alguns de nós navegamos por sites da internet que estão sendo prejuízo mortífero para as nossas vidas. Tenha controle. As coisas podem ser utilizadas por você, mas com controle do Espírito sobre elas. Controle-se. Controle-se. Você pode glorificar a Deus? Irmão, Jesus, você está achando que eu sou radical? Quando eu falo de domínio próprio, Jesus foi muito mais. Jesus diz assim: você não está controlando porque a tua orelha direita está te atrapalhando, corta ela. Quando falou de domínio próprio, Jesus foi muito mais radical. A tua mão está te impedindo, corta fora. Mas não perde a salvação.
Se tem alguma coisa dentro do teu lar que está te atrapalhando a ter uma vida mais abundante com Deus, joga no lixo. Não serve para você. Você precisa alcançar o prêmio. Você precisa alcançar o prêmio. Você pode glorificar a Deus? Agora, gente, toda competição tem regra, sim ou não? Sim ou não? A maioria dos homens, permitam-me a liberdade, estou falando do homem natural, ele adora a questão do jogo de futebol. E alguns perdem qualquer tipo de programação na igreja para ver jogo e para ver os programas de mesa redonda, onde algumas pessoas especialistas no assunto ficam dizendo assim: jogador tal deveria ter levado cartão, porque a regra é clara. Aquilo não foi gol, aquilo foi falta, aquilo deveria ser assim. Aí outros vão assistir Fórmula 1, tem a mesma questão de regras. Quem alcança a melhor posição nos treinos conquista. Quem alcança os primeiros lugares no treino alcança as melhores posições na pole position, para que possam fazer a arrancada. Toda competição tem regra, e quem vai competir tem que competir de acordo com a regra. Você não entendeu ainda? Você quer alcançar o prêmio? Corra de acordo com a regra. Corra de acordo com a regra. Corra de acordo com a regra. Não vem de lá para cá dizendo: eu acho que deveria sim, porque nessa competição não é o que você acha, é o que a Bíblia diz. Corra de acordo com a regra. Aleluia, 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 aleluia. Levante a mão para adorar a Jesus Cristo. Levante a mão para adorar a Jesus Cristo. De acordo com a regra. Oh, glória a Deus. Eu termino dizendo que você precisa vencer os inimigos comuns: a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, as tentações dos bens, retratada lá em 1 de João 2,16. Você precisa treinar muito. Pastor, como é que o cristão treina? Congregando. Esse negócio que estão virando moda por aí, dizendo: eu vou ser crente em casa, não existe. Ele diz: eu edificarei a minha igreja, e nela os membros serão edificados. Para você treinar e chegar lá, congregue, leia a Bíblia, jejue, ore. Disciplinas espirituais de treinamento para todo cristão. E meu irmão, encerrando, livre-se dos pesos extras. Hebreus capítulo 12, versículo 1 diz: deixando o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, corramos com alegria a carreira que nos está proposta. Livre-se dos pesos extras. Diz uma história que o indivíduo foi treinado para uma competição. O seu treinador campeão antigo, vendo que ele tinha talento, ele não tinha patrocínio, mas tinha talento, disse: eu vou ensinar todos os meus segredos. Quando achou que ele estava preparado para a maratona da corrida que ia acontecer, escreveu. Era um desconhecido e ele disse: você tem o melhor preparo. O treinador falou para ele: mas aqui vai o último conselho antes de você entrar na pista de corrida. Quando você estiver a uma boa distância dos outros competidores, da arquibancada, vão começar a jogar algumas coisas na pista. Não apanhe nenhuma delas. Não pegue nenhuma delas. Porque senão isso é só para distrair você e os outros poderão passar. Ele começou a correr com força total. Em poucos minutos ele estava a uma distância considerada dos outros competidores do segundo lugar. E da arquibancada começaram a jogar alguns objetos. Ele não parou. Mas de repente alguém da arquibancada tirou uma corrente de ouro e jogou.
Quando ele viu aquela coisa brilhosa cair no chão, ele olhou para trás, viu que estava a uma distância, catou a corrente. Jogaram mais um anel, ele pegou. Foram jogando mais joias e mais algumas coisas de valor, ele foi pegando. Não demorou muito, o segundo competidor passou na frente dele. E ele terminou a corrida em último lugar, porque encheu o corpo de peso, não ganhou prêmio, e ainda teve que devolver o que jogaram, porque não era dele, era só para distraí-lo. Livre-se dos pesos extras. Ele talvez não vai de imediato te derrubar, mas ele vai usar alguma coisa para te distrair, para que você perca o interesse pelo prêmio que ele lá em cima está te oferecendo. Cuide com os pesos extras. Nesta noite, pela graça do Senhor, corramos de tal maneira a alcançarmos o prêmio para o qual fomos conquistados pelo Senhor. Que Deus abençoe. Bendito é o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Como está o treinamento? Como está a disciplina? Vamos estar na presença dEle. Ele é o nosso treinador. As regras estão claras. Convido a igreja a estarmos de pé nesta hora. Bendito é o nome daquele que vive, que reina para todo sempre e que nos dá a vitória.